Hoje é um dia extraordinário e hoje a gente tem muito o que conversar, de verdade. Então, faz uma pipoca aí, passa um café, se acomodem. Mas a gente tem muita coisa pra falar hoje. Muita coisa. E eu peço perdão se eu for repetitivo, mas hoje eu vou recapitular todo o histórico que a gente teve com a evolução do fascismo no Brasil, com as eleições burguesas, tudo que a gente falou esse ano e tudo que a gente trabalhou esse ano. Mas é isso, gente. Mas eu vou começar falando o seguinte. Não vale a pena a gente ficar deprimido, triste, decepcionado. Se isso serve de alguma coisa, é pra apontar a necessidade de radicalização, tá? Então, se hoje você ainda não tinha decidido se radicalizar e lutar por um projeto revolucionário, que essas eleições sirvam pra você ver que isso é necessário. Então, esse é o recado que eu dou pra vocês, tá? Se por um acaso alguém ainda tinha dúvida de que a radicalização é o caminho e é o único, as eleições burguesas podem servir pra isso, dar esse estalo final. E o que eu digo pra vocês, eu vou dizer ao longo de toda a live de hoje. A nossa única saída é a organização, tá? Então, organizem-se em movimentos sociais e partidos revolucionários, tá? Organizem-se. Porque é a nossa única saída. Única. Não existe outra. Foi isso que a gente aprendeu com o Lenin. E é isso que a gente vem aplicando ao longo de toda a história como única saída. Única. Não existiu outra. Como disse o próprio Léo Péricles. Fora do socialismo, tudo que foi tentado falhou. Então, aos poucos a gente vai debatendo um pouco o que aconteceu e o que poderá acontecer. Vamos bater um papo sobre o que rolou nas eleições. E aí, aos pouquinhos, a gente vai debatendo algumas coisas um pouco mais teóricas, práticas e afins. Então vamos lá, né? Site do Senado mesmo. Lula e Bolsonaro disputarão o segundo turno em 30 de outubro. Então, primeiro de tudo, houve uma campanha maciça por parte dos membros da social-democracia, né? E dos seus partidos aliados, os seus partidos que são linhas auxiliares, para que Lula vencesse no primeiro turno, sob o argumento de que haveria uma maior possibilidade de golpe caso o Bolsonaro perdesse no segundo turno, etc. Algo que eu já falei pra vocês que eu acho questionável, tá? Eu acho que é um argumento de terrorismo eleitoral. Só que, depois das eleições de ontem, eu recebi algumas mensagens de alguns camaradas que estavam um pouco angustiados e angustiadas a respeito do resultado surpreendente das eleições do que diz respeito às pesquisas, e a gente já vai falar sobre as pesquisas, com o receio de os partidários da social-democracia e do Lula no primeiro turno se voltassem contra nós comunistas por termos, de uma certa forma, boicotado a eleição do Lula no primeiro turno. Contra isso, gente, eu só dou um aviso pra vocês. Existe um argumento muito forte chamado matemática, tá? Se somasse todos os votos do Léo, da Sofia e mesmo do PSTU, não dava pro Lula ganhar no primeiro turno, tá? Então, mesmo se todos os partidos revolucionários, ao mesmo tempo, todos os seus militantes votassem no Lula, ele não ganhava no primeiro turno. Então, vocês podem dormir tranquilos, sabendo que vocês votaram no que vocês acreditam, tá? E que esse argumento de que por nossa causa o Lula perdeu é falso, tá? E o meu argumento também vai ser de que a votação da Sofia e do Léo foram menos expressivas porque muita gente foi movida pelo medo, tá? Muita gente que se identificava com os programas revolucionários não votou por medo, tá? E isso eu tenho certeza que aconteceu, certeza. Inclusive as eleições para outros cargos provam isso. Então, novamente, saibam que vocês votaram no que vocês acreditam e que isso não foi relevante para um pseudo-projeto do Lula no primeiro turno, tá? Então vamos lá, vamos falar dos números das eleições. Deixa eu dar uma lida aqui e a gente vai comentando, né? Com quase 100% das urnas apuradas até o início da manhã dessa segunda-feira, Lula obteve 57.257.473 votos, o equivalente a 48,43% dos votos válidos. O atual presidente Bonoro alcançou 51.071.106 votos, 43,20%. Tá. Algumas considerações aqui. Se vocês têm acompanhado as eleições, isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, a votação do Lula está dentro da margem de erro das pesquisas, tá? Isso está dentro da margem de erro. Só que a votação do Bolsonaro está muito fora da margem de erro. Muito fora. Então, primeiro,
Vamos falar sobre as pesquisas. Porque nós nos deparamos com essa notícia aqui. Líder do governo apresentará projeto de lei que criminaliza as pesquisas. Então, novamente, não só o Bolsonaro vem atacando as urnas, como ele também ataca recorrentemente as pesquisas, tá? As pesquisas. Isso é uma das coisas que, caso vocês não estejam familiarizados com Chernobyl, né, vulgo os círculos da internet do bolsonarismo, as pesquisas são coisas que eles sempre desacreditaram, tá? Inclusive, o próprio Bolsonaro fala em data-povo. Ele fala que ele vai ganhar no primeiro turno, ou ganharia no primeiro turno, porque ele vai nas ruas e ouve as pessoas clamarem por ele, tá? E o que eu não preciso nem dizer pra vocês, que é uma coisa extremamente falaciosa, né? É aquela coisa, eu nunca vi uma toranja, logo uma toranja não existe, né? O ataque às pesquisas eleitorais virou prioridade absoluta do governo do presidente Jair Bolsonaro. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, anunciou que apresentará nesta segunda-feira, dia 3, um projeto de lei que criminaliza o erro nas pesquisas. Em entrevista ao UOL, na noite desse domingo, logo após a votação, Barros disse que o seu projeto estabelecerá punições severas aos institutos de pesquisa cujos resultados dos levantamentos às vésperas das eleições ultrapassarem a margem de erro. Não dá mais para fazer pesquisa fria com tanto descaramento. Nas últimas pesquisas presidenciais, do Datafolha do IPEC da Quaest, até sábado, dia 1º, o ex-presidente Lula tinha de 49% a 51% das intenções de votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos. Pela margem de erro, que é de 2 pontos percentuais nos 3 estudos, o petista poderia ter de 47% a 53% nas urnas. Lula obteve 48%, portanto, dentro da margem. Não ficaram na margem de erro os resultados sobre as intenções de voto para o presidente Jair Bolsonaro. Nas pesquisas, os últimos levantamentos dos 3 institutos variaram de 36% a 39%, mas Bolsonaro obteve nas urnas 43,2%. Qual é o ponto aqui? Primeiro, nem esse cara acredita no que ele tá falando, tá? Nem esse cara acredita no que ele tá falando. Punir pesquisa por errar é a mesma coisa que punir meteorologia por errar, tá? Pesquisa tem erro. É negacionismo isso, a gente pode dizer isso. É negacionismo. E aí, qual que é a questão? As pesquisas erraram? Não. Na verdade, sim e não. Erraram no que diz respeito à margem de erro? Sim. Erraram no método? Não. Por quê? Porque as pesquisas não são previsão do futuro. As pesquisas não são mesa branca e bola de cristal. As pesquisas falam com as pessoas e anotam o que as pessoas respondem. As pessoas responderam que iam votar em outras pessoas que não Bolsonaro. Se na hora elas decidiram votar no Bolsonaro, ou porque mudaram de ideia, ou porque não falaram que iam votar nele, a gente não tem como controlar. Então, gente, as pessoas genuinamente responderam que iam votar na Tebet e no Ciro, que foi da onde vieram os votos que fizeram com que o Bolsonaro ficasse fora da margem de erro, tá? Eu concordo com você, Tinho. Eu acredito que o Ciro conseguiu transferir uma quantidade imensa de votos pro Bolsonaro por conta da tática maluca dele. Eu concordo com você. Eu acho que a tática de aliança do Ciro com o Bolsonaro, de abraçar a retórica fascista, de fazer o mesmo discurso antipetista rasteiro, barato, que o Bolsonaro, fez com que os votos do Ciro fossem transferidos pro Bolsonaro. Eu acho que isso aconteceu de verdade, sabe? E tem esse elemento. As pesquisas simplesmente mostraram o que as pessoas responderam. Então, a respeito das pesquisas, nós temos isso, tá? Aí vamos a alguns números, né? Pra gente conseguir complexificar a questão aqui. Eu vou começar falando dos resultados, dos números, das análises, pra depois a gente começar a debater um pouco de teoria, tá? Porque a gente sim vai aproveitar a oportunidade de hoje pra falar um pouco sobre o que é fascismo, como ele é gestado, como ele cresce, como a social-democracia contribui pro crescimento do fascismo e o que nós podemos e devemos fazer, tá? A gente vai entrar em todos esses méritos hoje, porque nós, comunistas, sempre somos propositivos, tá? Propositivos. Nós nunca somos derrotistas. E eu já quero deixar aqui o registro de uma coisa que eu vi o João Coimbra do PCB falando e que eu acho que é uma coisa que nos representa muito. Não caireis na tentação de odiar o povo, tá? Esse é o meu recado hoje pra vocês. Não caireis na tentação de odiar o povo. Eu sei que dá vontade. Eu sei que a nossa primeira reação é pensar: como as pessoas conseguem ser tão idiotas de votar no Bolsonaro a essa altura, depois de uma pandemia genocida, depois de tudo que aconteceu, mas a gente não pode cair nessa tentação. Por quê? Por quê? Porque isso nos impede
de ver a solução, tá? Enquanto nós acharmos que a questão é moral, que ela é ética, a gente fica dependente de um súbito de troca de moral da população, tá? A gente vai ficar esperando sentado a população trocar de ética, trocar de moral, pra gente um dia talvez ter alguma chance de ter ingerência nesse tipo de projeto político. Isso não é possível, tá? Isso é impossível. Então não caiam nessa retórica que é muito propagada pela direita de dizer que o pobre não sabe votar, de que o pobre é burro, de que o pobre vota é como se fosse barata votando no inseticida, de que o pobre blá 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 blá. Não caiam nessa retórica, tá? Nós vamos debater com bastante profundidade hoje o que aconteceu e o que nós devemos fazer como comunistas, tá? O que nós devemos fazer. Então é isso. Não caireis na tentação de odiar o povo. Nunca. Isso é palavra de ordem para qualquer comunista, tá? Vamos aos números para a gente debater um pouquinho. Lula tem 25,6 milhões de votos a mais que Haddad em 2018. Bolsonaro ganha 1,7 milhão de votos. Impressão pessoal aqui. Quando eu fui votar, gente, o colégio que eu voto estava lotado de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Nunca. As filas estavam saindo, descendo a escada, espiralando na rua. E uma outra coisa curiosa. No meu colégio eleitoral, 99% das pessoas estavam com roupas neutras. Tinha um ou outro com boné do MST ou com camisa do Brasil. A maior parte estava de branco, preto, cinza, bege. É isso no meu colégio eleitoral, tá? No meu colégio eleitoral. Eu tô falando o que eu vi, só. Eu fiquei com a impressão de que esse ano mais pessoas foram votar, tá? Eu fiquei com essa impressão. Talvez a impressão de que mais idosos que não votavam foram votar, de que adolescentes tiraram seus títulos, de que pessoas que justificavam foram votar. E aí vem desse número, 25,6 milhões de votos a mais que Haddad, me dava essa impressão. Vocês vão ver que isso não é verdade, que não foi isso que aconteceu, tá? Isso foi uma impressão. Qual que é a minha segunda hipótese? Os mesários e mesárias estavam com medidas de segurança mais rígidas, medidas mais rígidas. E isso fez com que a votação demorasse mais e fez com que as filas ficassem mais intensas, tá? Essa é a minha hipótese de por que as filas ficaram tão grandes. Porque não foi mais gente votando, tá? Não foi. A gente vai trazer uma notícia falando sobre isso. Com o resultado, o petista teve o melhor desempenho da história de um candidato em primeiro turno. Bolsonaro teve o segundo melhor resultado. Eu acredito que é o melhor desempenho na história. Isso aqui é um dado que não é tão preciso, tá, gente? Porque se a gente for falar em números absolutos, eu acredito que seja verdade em toda a história, porque o Brasil tem mais pessoas agora. Nós estamos com uma população de o quê? 230 milhões? Mas em proporção, eu acredito que tenha outras eleições que foram mais, sabe? Principalmente antes da ditadura. Mas eu não sei dizer, minha memória não é muito boa a respeito disso. 214? Enfim, a população brasileira da década de 70 pra cá dobrou. Então, em números absolutos, de fato, isso aqui parece ser verdade, em números absolutos, tá? O número de votos obtidos pelo ex-presidente Lula do PT na eleição desse domingo foi insuficiente para ganhar a disputa no primeiro turno, mas o petista teve o melhor desempenho da história de um candidato em primeiro turno. Foram 57 milhões. Jair Bolsonaro teve o segundo melhor desempenho da história para um primeiro turno, 51 milhões. E aí, essa é a questão. Não é que mais pessoas foram votar, é que mais pessoas foram votar só em 2 candidatos. O terceiro lugar, que ficou com a Simone Tebet, se não me engano, foi muito, muito inexpressivo. Então nós temos aqui as votações, né? O Lula em 2022, o Bolsonaro em 2022. Aí em terceiro lugar, o Bolsonaro em 2018. Depois a Dilma em 2010 e o Lula em 2006. O que a gente pode dizer a respeito disso aqui, ó? Como a maior votação da história tinha sido o Bolsonaro. Primeiro, isso aqui tá em números absolutos, tá? O Brasil cresceu de população, tá? O Brasil cresceu de população. Então, não fica tão comparável conforme o tempo vai passando. Nós tendemos a cada ano ter mais pessoas votando, tá? Isso é natural. Provavelmente, em 2026, que vai ser a próxima, vai ser a maior votação de novo, tá? O que não quer dizer que esse gráfico aqui do Bolsonaro não é importante, tá?
Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Primeiro eu vou trazer todos os dados, depois a gente fala sobre essa eleição aqui, para a presidência da República, né? Algumas informações adicionais. Lembra que eu falei que muita gente teve a impressão de que esse ano mais pessoas foram votar? Eleições de 2022, a abstenção atinge 20,9%, maior percentual desde 98. Em 2018 foi de 20,3%, que eu acho que tinha sido a maior da história. Número significa que 32 milhões de eleitores que estavam aptos não compareceram às urnas. Ah, aqui tem um gráfico, ótimo. Aqui em 94 as abstenções foram altas, né? Aí elas foram caindo. Aqui nas duas eleições do Lula foram as mais baixas, né? Aí elas tenderam a subir e agora foi a maior desde 98, que foi um pouco mais alta, né? Só que nós temos um outro dado aqui. Esse aqui é interessante também, a gente tem que cruzar as duas coisas. Eleições 2022. Percentual de votos brancos e nulos é o menor desde 94. Então, olha que curioso, gente. Olha como as estatísticas, elas têm que ser complexificadas, tá? E como nós temos vários elementos. Menos gente foi votar. Mas quem foi votar, votou menos em branco e nulo. Quem votou, votou. Exato. Foram 5,4 milhões de votos brancos e nulos, equivalente a 4,4% do total. Percentual é metade do registrado em 2018. Metade. O percentual de brancos e nulos da eleição desse domingo é o menor desde 94. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, foram 5,4 milhões, equivalente a 4,41% do total. Brancos e nulos foram 8,8%. Em 2018, desculpa, li errado. Aqui nós temos novamente um gráfico. Em 98, né, reeleição do Fernando Henrique Cardoso, 18,7% limpo de brancos e nulos. Nunca entendi o conceito de branco e nulo? Branco e nulo são a mesma coisa hoje em dia, tá? Antes não era, hoje é. Branco e nulo, o voto não vai pra ninguém. O seu voto é descartado, é como se você não tivesse ido votar. É uma medida, porque o voto é obrigatório no Brasil, você tem que ter o direito de comparecer e não votar em ninguém. Isso é um direito seu, tá? Isso é uma coisa que nós precisamos oferecer, porque você forçar a pessoa a comparecer e ter que votar em alguém, aí o voto não é válido, exato. E aí, nós tivemos aqui desde 94 um número muito, muito baixo. E o brancos e nulos em São Paulo foi o maior, né? 5,64% em porcentagem, né? Aqui nós temos também Paraíba, são os dois maiores, são os estados que tiveram mais brancos e nulos. Vocês acham que o voto deveria ser obrigatório? Eu acredito, essa é uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que dentro de uma democracia burguesa não faz diferença, na prática, tá? Eu acredito que a diferença é muito sutil dentro de uma democracia burguesa, tá? Mas essa é a minha opinião. O problema é a democracia burguesa, e não o voto ser obrigatório ou não, tá? Agora vamos ver o que esse próximo mês nos promete, tá? Novamente, tô trazendo algumas informações aqui para depois a gente ter todas as informações e debater o que aconteceu. Valdo Cruz, no G1. Equipe de Lula vê Bolsonaro forte para disputa no segundo turno e decide buscar apoio de Tebet e do PDT. Isso aqui é absolutamente esperado, tá? Absolutamente esperado. E eu já vou dizer uma coisa. Eu quero que vocês olhem isso daqui. Ciro. Eu peço mais algumas horas para que me deixem refletir com o meu partido. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, agradeceu na noite desse domingo 2 os votos recebidos, mas se disse profundamente preocupado em relação ao que está vendo acontecer no Brasil. Abre aspas. Nunca vi situação tão complexa e desafiadora e ameaçadora sobre nós como nação. Alguém tinha alguma dúvida de que o Ciro ia ser um canalha, que nem ele tá sendo? Canalha. O Ciro é um canalha, tá? Dá pra gente sim falar que ele foi cabo eleitoral do Bolsonaro. Cabo eleitoral, tá? Porque o Ciro abraçou a retórica bolsonarista com os dois braços e as duas pernas. Nos últimos tempos, ele tem tido uma retórica abertamente fascista. E é fascista com F maiúsculo e SC de Santa Catarina, tá? Abertamente fascista. Ficou de conchavo com Bolsonaro até os 45 do segundo tempo e agora meteu essa pra surpresa de absolutamente ninguém. Então eu espero que a única promessa que o Ciro fez e que ele cumpra de verdade seja a de que ele vai abandonar a vida pública a partir dessas eleições, tá? Abandonar. É a única coisa que eu gostaria que ele fizesse. Fora isso, eu não espero mais absolutamente nada do Ciro, tá? Absolutamente nada.
Concluído o primeiro turno da eleição presidencial, integrantes da equipe do ex-presidente Lula avaliaram ao blog que o presidente Jair Bolsonaro chega forte para a disputa no segundo turno. Isso é verdade. O que vai exigir muito mais dos aliados do petista na campanha a partir de agora. Muitas pessoas que eram mais ligadas à social-democracia e à campanha do Lula viviam dizendo... Não são todos, tá? Viviam dizendo que o sentimento de algumas pessoas de já ganhou era uma coisa muito perigosa, tá? Era uma coisa muito perigosa. E essas eleições, pelo menos, devem ter servido para acender esse alerta na cabeça de muita gente que tava com o sentimento de já ganhou, tá? Aqui, ó. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. É um fenômeno político que exigirá muito de nós para derrotá-lo, resumiu um coordenador da campanha de Lula. Isso aqui é absolutamente correto, tá? Isso aqui é absolutamente correto. Eu não discordo da análise, eu discordo da tática. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. E digo mais, o bolsonarismo é anterior ao Bolsonaro. Porque sabe como nós marxistas chamamos o bolsonarismo? Fascismo. Fascismo, tá? O bolsonarismo é um fenômeno arquetipicamente fascista. E por que é importante a gente falar que é um fenômeno arquetipicamente fascista? Porque a gente consegue identificar os elementos que compõem esse fenômeno e saber como derrotá-lo. E aí eu vou repetir a coisa que eu vou falar ao longo da live hoje o dia inteiro. Nossa única saída é a organização. Única. Outra coisa que eu vou salientar na live de hoje. Não apontem o dedo pros outros, tá? Nós erramos. Nós vamos consertar. Nós precisamos trabalhar. Nós, tá? A gente tem que se unir porque a gente tem algo muito grande pra resolver. Nós, tá bom? E aí eu vou falar como o João Carvalho falou hoje de manhã, falando sobre as eleições. Depois a gente resolve nossas desavenças. Coloca todo mundo num Thunderdome, dá uma arma branca pra cada um e a gente sai no soco, tá? Depois. Agora, a gente tem que trabalhar. E nós estávamos errando. E nós é que vamos consertar. Quem? Nós, comunistas, nós, marxistas-leninistas, nós da esquerda revolucionária. Houve uma onda final bolsonarista forte que a gente não estava esperando. Confiamos que Lula segue favorito, mas o cenário mudou para esse início de segundo turno. Em São Paulo, por exemplo, embora as pesquisas apontassem Fernando Haddad em primeiro lugar, a gente já vai falar sobre o governo, tá? O candidato bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas, que sequer é paulistano, ou paulista, ficou em primeiro lugar. Tarcísio e Haddad disputaram o segundo turno. Vou falar uma coisa, o Tarcísio vai ganhar, tá, gente? O Tarcísio vai ganhar, São Paulo. E pela primeira vez, São Paulo vai ter um governo, pela primeira vez em 28 anos, São Paulo vai ter um governo que não é de direita, vai ser de extrema direita, tá? A gente vai conseguir ter um governo pior do que o governo do PSDB. Se é que isso era possível. Porque se teve uma coisa que essas eleições demonstraram, foi o derretimento do PSDB. O PSDB minguou por uma série de escolhas péssimas que eles fizeram, com a debandada do Haddad, indo pro PSB e levando toda a força eleitoral que ele tinha pro PSB e pro PT, com a aposta do PSDB no Dória, que é um cara que praticamente se tornou quinta coluna dentro do PSDB, que renunciou e não se lançou como candidato, e que é muito desgostado dentro do próprio PSDB, desculpa. Então, o vácuo que o PSDB deixou também abriu muito espaço para a extrema-direita tomar o seu lugar, tá? Quinta coluna são pessoas que são dentro de um movimento que agem contra ele próprio, tá? Isso vem da Guerra Civil Espanhola. Então, quinta coluna é uma coisa histórica, tá? Mas quinta coluna são membros de dentro de uma organização que agem contra a organização da qual estão dentro. Isso é uma quinta coluna. Em busca de mais votos no segundo turno, Lula buscará imediatamente o apoio de Simone Tebet e do PDT. Tebet obteve 4,9 milhões de votos no primeiro turno. Pergunta pro chat. O MDB já se posicionou? Porque eu não vi. Eu acho que o MDB vai apoiar o Lula. Acho, mas é um achismo, tá? Não, tá. Mas eu acho que eles vão. Por quê? Analisando a campanha da Tebet, ela foi muito calcada em cima da CPI. E a CPI, que era, sobretudo, algo que combatia a política do governo Bolsonaro. O MDB é um aliado histórico do PT, exatamente. O MDB manifestar agora apoio aberto e explícito ao Bolsonaro, eu acho improvável. No máximo, eles podem não se manifestar, no máximo, mas manifestar apoio ao Bolsonaro eu acho improvável, tá?
E eu acredito, novamente, eu acredito que as pessoas que votaram na Tebet não votam no Bolsonaro, tá? Porque eu realmente acredito que o crescimento da Tebet se deu em grande parte por conta da figura dela na CPI, tá? E são de pessoas que, digamos assim, tem como crivo a pandemia. Então, eu acredito, novamente, eu tô tentando analisar a coisa, tô tentando prever o futuro, tá? Tô tentando prever o futuro. Então, eu acho que votam nulo branco ou no Lula, mas não votam no Bolsonaro. E mulheres também, e aí tem um outro argumento. O eleitorado feminino tá ficando cada vez menor pro Bolsonaro. Pra a surpresa de absolutamente ninguém. Mas, novamente, eu estou tentando prever o futuro aqui, tentando achar raciocínio dentro da coisa. E uma coisa interessante, gente. Muitas pessoas votaram na Tebet por ser mulher, o que é compreensível. E aí vocês imaginam o que seria uma Sofia Manzano no debate. O que seria uma Sofia Manzano? Porque não é só uma mulher. É uma mulher revolucionária. É uma mulher comunista. O que seria um Léo Péricles? Muitas pessoas falam que votaram no Léo por ele ser negro. O Léo é o primeiro homem negro a se candidatar em quanto tempo? Sei lá quantas décadas. Nem lembro quantas décadas. 92, quase 100 anos, né? Então vocês imaginam, gente. Quando a gente fala em boicote, não é meias palavras não, tá? Acreditamos que os eleitores do Ciro virão para nós. Eu não sei. E boa parte da Simone também. É o que a gente tá falando da Simone. Do Ciro eu não sei, tá? Sabe por que eu não sei? Porque quem permaneceu com o Ciro a essa altura, eu não faço a menor ideia de quem é. Eu não faço a menor ideia do que se passa na cabeça de um eleitor do Ciro. Do eleitor do Ciro de 2022, tá? Então, assim, você tem que estar bem louco, assim, pra ser eleitor do Ciro a essa altura. Porque o Ciro, ele fez uma campanha kamikaze, sabe? Kamikaze mesmo. Comitê do Bolsonaro. No Comitê do Bolsonaro, a avaliação é de que o presidente da República terá condições de empatar com Lula já na primeira semana do segundo turno, ajudado pelo cenário econômico, também conhecido como cenário populista, né? Usando essa palavra de maneira... pedindo uma concessão poética pra vocês, né? Porque vocês sabem que eu não gosto muito dessa palavra. Um assessor direto do presidente avalia que a queda dos preços está chegando nas prateleiras dos supermercados e que isso vai contribuir para que ele continue subindo nas pesquisas de intenção de voto. É possível? Mas é fato? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. E aí, vamos lá. Vamos pra quantidade de votos, tá? Só pra gente conseguir enxergar algumas coisas. Então, muitos de vocês devem ter se deparado com esse mapa, né? Nós temos em vermelho, onde o Lula ganhou, em azul, onde o Bolsonaro ganhou. Pra quem tá aqui desde cedo, estatísticas não falam por si só, tá? As estatísticas não falam sozinhas. Elas não nos dizem nada. Na verdade, uma estatística mais aprofundada nos diz mais. Então, vamos lá. Eu vou colocar, cuidado com os olhos, que eu vou deixar branco aqui. Porque senão esse mapa não funciona. Esse é o mapa mais preciso, tá? Esse é o mapa mais preciso. E por que isso aqui é importante? Tá? Desculpa. Desculpa o flashbang aí. Dá uma olhada, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos nesse mapa o Rio Grande do Sul azul. Mas olha só que curioso. Ele é azul porque as cidades com mais gente votaram, né? Mas o Rio Grande do Sul não é bem assim, né? O Rio Grande do Sul tem uma divisão interessante até. Entendem? Então, e assim, gente, reparem nessa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Nossa, eu fico surpreso que o Pará, no total, ficou vermelho. Porque, ó, o Pará, essa região aqui, vocês sabem o que é, né? É região de extração ilegal de madeira, agro, fronteira agrícola, garimpo em terra indígena, invasão de reserva. Essa região aqui é a região mais bolsonarista do Brasil. Essa região aqui é completamente dominada pelo bolsonarismo. Dominada, de maneira irremediável, por conta do agro. Texas brasileiro, exatamente. É a fronteira agrícola aqui. Inclusive, nas vésperas das eleições, nós fizemos um especial aqui, chamando camaradas de outros estados, para falar dos seus respectivos estados. E o estado mais irremediavelmente bolsonarista era Mato Grosso. O Mato Grosso foi surrealmente bolsonarista. Seguido do Paraná. Roraima sempre foi assim também, tá? Roraima sempre foi assim. Aí o camarada do Amazonas que colou aqui falou: o Lula é muito forte em Manaus, mas fora de Manaus, ele não é tanto. E aí a gente pode ver aqui que
Em Manaus, o Bolsonaro ganhou. E isso é surpreendente, porque em Manaus houve um verdadeiro genocídio. Em Manaus houve um verdadeiro genocídio. E aí, vamos lá. Mas isso aqui é só anedótico. As cidades mais bolsonaristas e mais lulistas. Olha só. Novo Progresso no Pará. Aí aqui as mais lulistas, todas no Nordeste. Todas, né? E aqui, 3 no Paraná e uma no Rio Grande do Sul. E assim, no caso do Paraná não é surpreendente, porque o Ratinho Júnior ganhou no primeiro turno, tá? E isso já tava nas pesquisas. Tinha pesquisa que tava apontando o Ratinho Júnior com 70% dos votos no Paraná. E aí, gente, isso aqui é uma evidência do poder que a mídia tem numa região. O Ratinho conseguiu ganhar porque ele é filho do Ratinho. Vamos só pegar os números, assim, diretos, né? Ó. Presidente, no total, né? Lula, Bolsonaro, aí a Tebet, 4.915.306. Ciro Gomes, 3.599.201. Que macetada que a Simone deu no Ciro, viu? Nossa, que patético, sabe? Que negócio... Tipo, é de fuder, né, velho? Assim, fala o que quer, ouve o que não quer, né? Soraya Trônica, 600 mil. Felipe Dávila Amoedo Júnior aqui, 559 mil. Padre Kelvin, 81 mil. Aí, Léo Péricles, 53.518. Sofia Manzano, 45.615. Vera Lúcia, 25.623. E Constituinte Emael, 16.603. O que eu vou argumentar aqui? Os números dos candidatos à presidência da República comunistas foram baixos porque muitos comunistas votaram no Lula por medo, tá? Muitos comunistas votaram no Lula por medo. Então, pessoas aí no chat, e aí essa é a questão. A gente não pode levar esses números tão em consideração assim por conta da circunstância. A questão é, novamente, 53 mil pessoas decidiram, por exemplo, votar no Léo apesar dos pesares. E, novamente, isso tudo com um tremendo de um boicote e com trabalho de base, puro e simples. Então, uma das coisas que a gente pode ver é, se 53 mil pessoas votaram no Léo, são 53 mil pessoas que se sentiam assertivas o suficiente para votar num projeto revolucionário, apesar do terrorismo eleitoral. E que provavelmente entraram em contato com esses programas através de trabalho de base. Esses números são importantes para nós comunistas por conta da evidência que eles nos trazem a respeito da qualidade do trabalho de base. Por isso que a gente faz tanta questão de votar nesses candidatos e de observar os números de perto, tá?